Questão 34. Se por um lado a Revolução Industrial instituiu um novo patamar de tecnologia e, com isso, uma melhoria na qualidade de vida da população, por outro lado, os resíduos decorrentes desse processo podem se acumular no ar, no solo e na água, causando desequilíbrios no ambiente. O acúmulo dos resíduos provenientes dos processos industriais que utilizam combustíveis fósseis traz como consequência. Aí, nesse caso, ele fala de combustível fóssil. A queima de combustível fóssil pode gerar, aí, nesse caso, partículas que são levadas para a atmosfera. Pode gerar gases, na verdade, né, que são gerados para a atmosfera. Partícula também, mas gases também, principalmente, que vai ser o nosso foco. Alguns gases gerados na queima de combustível fóssil são CO2, que pode, aí, nesse caso, em alta concentração, gerar a intensificação do efeito estufa, que aí nesse caso vai acabar causando o que a gente chama de aquecimento global, né, que é o aumento da temperatura média global. Pode gerar liberação de óxidos de nitrogênio ou de dióxido de enxofre. E aí, nesse caso, esses compostos, né, os óxidos de nitrogênio e o dióxido de enxofre, eles podem reagir na atmosfera com a água, formando substâncias ácidas. E isso vai, aí, nesse caso, causar a acidificação das chuvas, causando um fenômeno que a gente chama de chuva ácida. Tudo bem? Vamos lá. Ele coloca na letra A, eutrofização. A eutrofização dos corpos d'água não tem relação com a queima de combustíveis fósseis, com a utilização de combustíveis fósseis. A eutrofização tem relação com o lançamento de esgoto sem tratamento, o despejo de esgoto in natura. O despejo de esgoto sem tratamento, ele vai, nesse caso, aumentar a carga orgânica de um ambiente aquático, que, ao ser decomposto, aumenta a carga inorgânica. Por isso que a gente também pode ter eutrofização sendo causado pelo despejo de fertilizantes químicos nesse ambiente aquático, né? Ou a lixiviação desse fertilizante químico. Seja lá como ele for chegar ao ambiente aquático, ele pode ser também responsável pelo processo de eutrofização. Ou seja, não tem relação com o combustível fóssil. Letra B. Precipitação de chuvas ácidas, danificando florestas, ecossistemas aquáticos e construções. Sim, porque a queima de combustível fóssil, se ela pode liberar dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, pode reagir com água na atmosfera terrestre, causando, aí, nesse caso, gerando a formação de compostos ácidos, causando a acidificação da chuva. A chuva ácida é um fenômeno que acontece principalmente em regiões de alta atividade industrial, onde esses compostos são liberados na atmosfera, gerando substâncias ácidas que reduzem o pH da chuva. A chuva naturalmente já tem uma certa acidez, porque o CO2 da atmosfera pode, aí, nesse caso, causar acidez, reagindo com água, pode causar acidez na chuva, mas ela se torna ainda mais ácida na presença desses outros compostos como dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio. E isso vai, aí, nesse caso, trazer uma grande preocupação, porque a chuva ácida, o pH dela, por ser muito baixo, pode causar alteração da biodiversidade, alteração da estrutura do solo, então pode comprometer plantações, pode comprometer a sobrevivência de organismos vegetais. A gente tem também aí nesse caso, por isso que a fertilidade do solo pode ser afetada, né, pela chuva ácida. A gente tem também aí nesse caso alteração em ambiente aquático, porque se essa chuva chega a ambientes aquáticos, ela pode afetar o pH da água, desses corpos hídricos, e monumentos históricos podem também ser afetados, podem sofrer corrosão devido à acidez dessas chuvas. Então, a letra B já está correta, né? A letra C fala em mudança na salinidade dos mares, provocando a mortalidade de peixes e demais seres aquáticos. Não tem relação nenhuma com combustível fóssil, né? Esse aumento de salinidade aí, nesse caso, não tem qualquer relação com o combustível fóssil. Na verdade, a gente teria que ter alguma informação a mais para identificar que tipo de fator poderia levar ao aumento, a alteração de salinidade no meio. E a mudança de salinidade nos mares, aí nesse caso, não vai ser algo que a gente observe, né? Não é algo que a gente, aí nesse caso, tenha conhecimento. Foi só uma invenção mesmo dele aqui, para servir como uma outra resposta. Acúmulo de detritos causando entupimento de bueiros e alagamento das ruas. Não, né? Aí, nesse caso, combustível fóssil vai ser queimado, utilizado para poder, aí, nesse caso, ser utilizado em indústrias, em automóveis, e não tem nenhuma relação aí, nesse caso, com resíduos sólidos, né? Que poderiam causar realmente entupimento de bueiros e alagamento das ruas. Letra E, presença de mosquito levando à disseminação de doenças bacterianas e virais. Não tem nenhuma relação também, né? Presença de mosquito vai ser maior em ambiente onde se acumula água parada, que vai ser ideal para a proliferação desses mosquitos, já que a fase larval depende desses ambientes aquáticos para poder a larva se desenvolver.
Então, a letra B seria aí, nesse caso, a nossa resposta correta para essa questão. A questão fala aí, nesse caso, do combustível fóssil, mas com foco na chuva ácida, né? Geralmente a gente vê combustível fóssil com foco falando sobre intensificação do efeito estufa, gerando aí o aquecimento global. Então, aí nesse caso seria a letra B de bola a resposta correta.